Nobres colegas, eu vou comentar um assunto aqui que não diz respeito diretamente a nós. Não é algo aqui do município, mas que infelizmente, indiretamente, e por que não dizer diretamente, atinge a cada um de nós brasileiros. Nós sabemos que para tudo dentro de um país organizado existem parâmetros. E nós sabemos que o cidadão brasileiro, ele está sobre as regências das leis. Ninguém deve fazer nada fora da lei, mesmo porque alguém que faz algo fora da lei, ele vai ter que pagar, seja qual for o cidadão. Isso é fato, porque um país com leis, vejamos que não é fácil já de conduzir uma nação, conduzir um povo, uma sociedade. Imagina se for um país sem leis. Mas eu quero nesse momento me referir a algo que aconteceu a semana passada, e que, como brasileiro, sinto vergonha, muita vergonha. Porque se nós aqui pequenos que somos, se nós em algum momento ir na contramão de uma lei maior, da Carta Magna da Nação, que é a Constituição Federal, nós iremos pagar o preço. Porque a Constituição é ela que rege a nossa vida, os nossos costumes, enquanto cidadãos, enquanto patriotas, nós estamos sobre o manto de uma coisa chamada Constituição Federal. Aconteceu algo, e quero nesse momento já de início dizer que não estou aqui para defender o deputado Daniel Silveira, do Rio de Janeiro. Não apoio nenhuma de suas palavras, sua atitude, a forma como foi dito. Esse não é o caminho, principalmente quando se trata de um deputado federal. Não estou aqui para defendê-lo. Nem vem ao caso a pessoa dele, mas o que vem ao caso, no meu ponto de vista, é a Constituição Federal. A Constituição Federal, infelizmente, no meu ponto de vista, foi rasgada pelos 11 ministros do STF. Foi pisoteado vergonhosamente. Acredito que o nosso país, mais uma vez, é a vergonha do mundo. Se já não bastasse tanta corrupção, se não bastasse ex-presidentes que foram para a cadeia por roubo, por desvio, por corrupção, se não bastasse ministros indo para a cadeia, se não bastasse prefeitos, governadores, aliás, se lembrarmos um pouquinho do que aconteceu, com toda essa coisa terrível que está acontecendo ao redor do mundo, que é essa pandemia, nós vemos governadores, prefeitos, sendo presos, porque roubou o dinheiro que o governo federal destinou para os municípios, para os estados. Claro que isso não estou falando em regra geral, aconteceu em alguns estados, aconteceu em alguns municípios, e não foram poucos dinheiro. Se a gente for retratar um pouquinho, voltar atrás um pouquinho, a questão do governador Dória de São Paulo, que é uma vergonha para essa nação, um juiz que foi eleito e que eu, mesmo não sendo carioca, mas entendi que parecia que o estado do Rio de Janeiro parecia que está, a partir de então, em boas mãos, porque até então, o estado do Rio de Janeiro, em termos de corrupção e políticos corruptos, estava no topo da lista. E pensava que o Witzel seria o cara que mudaria o destino, os rumos do estado do Rio de Janeiro. Mas não precisa dizer nada o que aconteceu. O mundo está sabendo o que aconteceu. Tantas coisas erradas que nós temos visto, e se isso não bastasse, a gente agora vê aquele que deveria ser realmente, de fato, o guardião da Constituição Federal, simplesmente rasga, pisa em cima da Constituição Federal. Mas, vereador Eurico, o senhor é a favor de tudo aquilo que o deputado falou? Não sou a favor em nem 1 milímetro. Porém, o STF se colocou como soberano, como quase que um Deus,
ao ponto de prender o deputado. E aí eu esqueço o deputado agora. Vamos lembrar da instituição. Primeiro, vamos lembrar da Constituição Federal. Depois da Constituição Federal, vamos lembrar de uma instituição, que é o próprio STF, que deveria ser o exemplo de guardião, o exemplo daquele que preserva a Constituição Federal. E, em terceiro lugar, a própria Câmara dos Deputados, que essa, por sua vez, chancelou. Por quais razões? Não é tão difícil de conjecturar. Por quais razões abonaram, chancelaram essa coisa horrorosa que o STF fez? Da prisão de um deputado que, embora merecesse a cadeia, eu até diria assim, embora merece ser cassado, mas a seara própria não é o STF. A seara é a própria Câmara dos Deputados. Eu não tenho dúvida que se o STF pega ministro lá, aquele que foi o autor e que depois os demais acompanhou, se dá uma ligada para o próprio presidente da Câmara e dissesse, olha, é inaceitável o que o deputado fez. Isso não fica bem para o país, se trata de uma autoridade. Eu tenho certeza que o deputado, o presidente da Câmara dos Deputados, ia acionar a comissão de ética, que é o caminho, ia montar com certeza um processo de cassação para o deputado, e que com certeza seria cassado e merece ser cassado. Não estou aqui defendendo o deputado. Agora, o que me deixa sobremaneira, não indignado, mas me deixa com a falta de esperança enorme, ao ponto de dizer aquilo que o Dr. Bernardo dizia aqui há uns 8 anos atrás. Hoje estou eu aqui dizendo, tenho vergonha de ser brasileiro. Porque 11 homens, ou seja, 11 ministros, tão grandes, e que são grandes, deveriam ser grandes de fato, para demonstrar a sua força, a sua volúpia. Agora queremos ver esse cara na cadeia, simplesmente prende o cara. Primeiro, que não era um flagrante. Se era flagrante, não deveria ter, então, mandado de prisão. Segundo, desrespeitando totalmente a Câmara dos Deputados. Nobres companheiros vereadores e nobre companheira vereadora, parece ser tão pequeno isso, mas a gente vê até, inclusive, poucas pessoas falar sobre isso. Mas isso tem um reflexo negativo muito grande, doutor Rafael. Tem um reflexo enorme, grande, enorme, negativo perante a nossa sociedade. Porque daqui a pouco, pode ser que pessoas com um problema muito menor que esse, e que esse problema que não seria motivo para o STF prender, mesmo porque a Constituição Federal, no seu artigo 53, está muito claro com relação à prisão de um deputado federal, de um senador, enfim. Não que eles não podem ser presos, mas desde que seja pego em flagrante. E nós já vimos isso acontecer. É óbvio que isso tem que acontecer, que não era o caso. Então isso para nós é muito temeroso. Eu acho que foi um ponto muito negativo para o Brasil. Esperamos que outros poderes, que outras instituições tentam minimizar essa situação. As palavras do deputado, ela não é nem um pouco alvissareiras. Pelo contrário. Agora, é claro, quem tinha que cassar o deputado, quem tinha que resolver o problema do deputado, era a Câmara dos Deputados, que eu tenho certeza que isso ia acontecer. Agora, eu lamento os nossos deputados federais tomar a decisão que tomou. Era muito mais bonito o deputado dizer, olha, vamos montar um processo de cassação e cassar o deputado, do que fazer o que fizeram, porque aí dá a impressão que tem alguns aí que tem algum problema na justiça, e aí tem que estar de bem com o STF. Uma parcela dos deputados, tenho certeza, não tenho dúvida que foi por essa razão. Tem algum probleminha lá chegando no STF e imagina que podem ser salvos por isso. Estou aqui afirmando, mas é possível. Nós moramos em um país chamado Brasil,
que estamos cansados de ver coisa igual a essa e até pior. Aí é bem possível que teve uma outra galera que, porque o camarada era tido como bolsonarista, era do PSL, e aí não votou consciente. Votou pelo repúdio, votou como voto de protesto. Ora, quem perdeu com isso aí é o Brasil. Quem perdeu com isso aí é a Câmara dos Deputados. E aí é claro que a gente está aqui, temos que... eu espero que eu não seja preso na hora que eu sair daqui também, né? Porque estamos num país que só Deus para ter misericórdia. Eu repudio veementemente esse tipo de coisa. Repudio, porque não dá para aceitar. Não dá para aceitar porque a Constituição Federal, no seu artigo 53, é muito claro. Ali não precisa ninguém interpretar, ali está escrito explicitamente o que está acontecendo. Qual que é a inviolabilidade do deputado? E se alguém entende que esse deputado tem que ser processado, que assim o faça. Existe a justiça, e existe também a outra justiça interna, que é a Câmara dos Deputados. E nós, infelizmente, vimos isso faltar. Infelizmente, eu lamento hoje estar dizendo isso aqui, deixando bem claro, não aprovo as palavras ditas pelo deputado, como também não aprovo a posição de ditadores dos 11 ministros do STF. Isso é ditadura. Isso não pode acontecer. Me parece que alguém conseguiu avançar num terreno que pensavam que ia demorar muito para chegar lá. E chegaram, no estalar de dedos. Chegaram, avançaram, adentraram esse terreno. E só espero que isso não venha trazer mais problemas para o país. Porque nós temos visto que, em algum momento, eu não estou aqui para dizer que defendo 100% o governo Bolsonaro. Mas o governo Bolsonaro teve, em alguns momentos, a intenção de trabalhar a questão da pandemia. A prova disso é que governadores roubaram milhões de reais. E de onde veio esse dinheiro? Veio do governo federal. E o mesmo, em algum momento, foi impedido de estar tomando algumas decisões nos estados pelo próprio STF. Mas nós temos visto muitos prejuízos acontecerem, muitas vezes por momentos que eu entendo como ditadura do próprio STF. Então vamos respeitar os poderes, vamos respeitar as instituições, e isso não impede que as punições venham. Isso não impede, as punições estão aí, existe a casa. Nós, vereadores, aprontarmos alguma coisa errado aí fora, e se cair aqui dentro, é claro que terá um processo administrativo, e tendo algumas punições, e até a perda do mandato. A gente já viu isso acontecer, em outras oportunidades, aqui e até fora daqui, do nosso município. Então, que fosse chamado, com certeza, a responsabilidade na seara própria, que era a Câmara dos Deputados. Senhores vereadores, apenas para fazer esse registro, claro que teria muitas coisas importantes também aqui do nosso município para falar, mas eu tinha que, neste momento, fazer esse desabafo. E não deixo de estar preocupado. Estou muito preocupado, porque, infelizmente, acredito que abriu um precedente. Obrigado, senhores vereadores.